E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vamos falar hoje, notícia quentinha, saiu esses dias aí, última hora para encerrar o ano de 2016. Uma resolução da ONU que exigiu imediatamente a retirada de assentamentos de Israel em território palestino. A gente vai entender o que é isso e o que isso implica nas relações internacionais no mundo. Eu já te convido a seguir nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, para a gente trocar uma ideia por lá, vocês acompanharem meu trabalho de fotografia. Os links estão aqui na descrição. Vamos lá para a gente trocar uma ideia, ok? Então vamos lá. O Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 países, exigiu então a retirada de assentamentos de Israel em território palestino. Para quem quiser saber com mais calma sobre isso, existe um movimento mundial que pede a criação de um Estado da Palestina. Existe até um gráfico, né? Uma sequência, se eu não me engano, de 4 mapas. Eu vou deixar aí para vocês acompanharem isso, que já está até mais atrasado esse mapa, mas é o que a gente tem aí de mais didático na internet, que mostra o quanto que desde a primeira metade do século XX, Israel foi crescendo e foi retirando o território palestino. Ainda você tem um grupo de palestinos vivendo ali, só que eles não têm um Estado, tá? Eles não têm um Estado formal registrado pela ONU. E por conta disso eles não conseguem se defender, muitas vezes eles não conseguem fazer alianças políticas. E Israel, é claro, que não quer que se crie o Estado da Palestina, né? Porque teria que dividir o território. Então a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, fez essa exigência para que Israel retire os assentamentos, porque uma das maneiras que Israel tem de não deixar a criação desse Estado palestino é ocupar os territórios destinados aos palestinos, né? Então, região da Cisjordânia, do que a gente vai chamar de Jerusalém Oriental, né? Que seria a parte que, se formar o Estado da Palestina, a capital vai ser a parte oriental de Jerusalém. A ocidental fica para Israel, a oriental para a Palestina. E eles, então, agora a gente tem mais ou menos ali, vivendo nesses territórios, ali mais ou menos um pouco mais de 300 mil pessoas. Muitas famílias de Israel que estão vivendo ali. A ONU pediu para que essas famílias se retirem, vão para a região destinada para Israel mesmo, porque esse é um passo para poder criar o Estado da Palestina. Se não fizer isso, vai ser difícil criar esse Estado da Palestina. A questão é que o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, e 5 países têm o poder de veto de qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU. Seriam eles Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, França e Rússia. E nenhum desses países vetou a decisão da ONU. Aí que está o problema, porque Israel agora está criticando o governo do atual presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, por não pedir, não exigir o veto, porque os Estados Unidos a gente sabe que é um parceiro, é um aliado político e militar histórico de Israel, inclusive que já agride demais os palestinos. Então o que acontece? Os países não vetaram, que tinham o poder de veto, não vetaram. Israel, o governo de Israel agora está criticando os Estados Unidos por ser um aliado histórico, político e militar, porque o governo do Barack Obama não vetou, né? Ele não exigiu o veto para essa proposta, para essa exigência, na verdade, da ONU. Só que a gente sabe que o governo dos Estados Unidos vai mudar em alguns meses e vai entrar o Donald Trump, né? Alguns dias, na verdade. O Donald Trump vai entrar e a proposta do Donald Trump é que não se crie o Estado da Palestina. Tá? O Trump não quer a criação do Estado da Palestina. Então essa é uma postura do governo do Obama de não vetar, mas o governo vai mudar daqui a pouco. O que será que vai acontecer, né? Então o governo de Israel criticou o Obama, mas está esperando do Trump uma atitude mais próxima dos ideais de Israel. O que vai acontecer a partir daí? Se vocês quiserem saber a minha opinião, é preciso criar o Estado da Palestina, tá, gente? Eu creio que é preciso criar o Estado da Palestina, que se tenha, né? Que Israel tenha o direito ao seu território. Quando a gente fala que é preciso criar o Estado da Palestina, não é destruir o Estado de Israel, mas é que você tenha uma divisão que Israel tenha o seu território, Palestina tenha o seu território e pronto, né? Só que as relações políticas internacionais não são assim que funcionam, né? Porque existe uma questão que eu posso dizer a vocês que é milenar, né? É uma questão cultural, religiosa, econômica, militar, gigantesca em cima disso. Então não é simples criar, mas o ideal seria a criação do Estado da Palestina, convivendo ali com independência em relação ao Estado de Israel. E de fato, esses assentamentos em territórios que seriam destinados à criação do Estado da Palestina, Israel, eles prejudicam, né, as negociações para a criação do Estado. De fato, então eles são um empecilho para isso. Agora, é necessário que todo mundo entenda, eu já falei isso aqui em vídeos aqui no canal, que não é todo mundo de Israel, tá? Quando a gente fala assim, Israel não quer que se crie o Estado da Palestina, a gente está falando do governo de Israel, tá? E de parte da população de Israel não quer.
Essa parte que não quer, tá? A gente vai chamar de sionista, que eu já expliquei em alguns vídeos aqui atrás, que o sionismo seria uma espécie de nacionalismo judeu, tá? Que são aqueles que não querem de maneira alguma que se tenha o Estado da Palestina. Então, a crítica que a gente tem que fazer não é contra os judeus que vivem em Israel de uma maneira geral, e sim contra os sionistas, que são aqueles que querem ser únicos, totais, com o Estado de Israel inteiro para eles, tá? Então essa é uma questão importante para se destacar. E para concluir, eu vou dizer a vocês que na verdade a conclusão é que não vai haver uma conclusão tão próxima, né, tão rápida sobre isso, porque eu acredito que ainda vai ter muita coisa, que a gente tem que saber como é que o Trump vai entrar nesse governo, qual que vai ser, se ele vai barrar isso, se ele vai conseguir vetar isso, porque o não vetou, mas pode ser que o Trump ele já fez críticas e pode ser que de fato ele pare esse processo no meio, porque a gente sabe que os Estados Unidos têm muito poder de veto na ONU, né? E mesmo que se crie o Estado da Palestina, a guerra entre os dois países, tá? A gente não pode ter a ilusão de que com a criação do Estado da Palestina a guerra acabou. Não, porque existe o movimento sionista de Israel que vai continuar fazendo ataques à Palestina. E a Palestina vai retrucar, ela vai revidar, né, de fato, mesmo com a criação do Estado da Palestina. Então, assim, não pensem que essa guerra está para acabar. Já durou 1000 e tantos anos, não acabou até hoje, né? A guerra entre os povos, depois a guerra entre o Estado de Israel e o povo palestino não acabou até hoje, está durando o século XX inteiro, século XXI também, não vai ser hoje que vai acabar de fato. É triste essa notícia, mas é necessário buscar um caminho para a paz, é necessário buscar um caminho para a soberania do povo palestino. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal aí se não é inscrito, me segue lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, né? Instagram para acompanhar meu trabalho de fotografia, Twitter para a gente trocar uma ideia por lá, vocês derem dicas aí, né? Também pode pôr nos comentários aí as dicas do que vocês acham que deve ser feito aqui no canal. Críticas construtivas e respeitosas são sempre muito bem-vindas. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Até a próxima. Tchau!